O tema é impulso e eu proponho uma breve reflexão sobre o que acontece entre a exposição e o silêncio. E eu começo com uma pergunta. Qual das suas versões você expõe, compartilha com o público e qual delas você decide proteger do olhar do outro? Com o boom das redes sociais, a gente vive um período de altíssima produção e compartilhamento de conteúdo. Está todo mundo nas redes sociais. O que são redes sociais? WhatsApp, Twitter, agora é X, TikTok, Instagram, YouTube. Mesmo quem diz que não gosta, mesmo quem diz que eu não faço nada, eu só vejo o que aparece, está todo mundo lá. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que muita gente, antes de entrar nessa palestra, a última coisa que fez foi dar uma última checada no celular. Seja para desligar, seja para apagar alguma mensagem, seja para responder uma notificação, seja simplesmente para diminuir o volume. Quando se deu conta, já estava vendo ali um conteúdo, um meme, compartilhando alguma coisa, mandando um recado para alguém. Antes disso, pela manhã, primeira coisa que a gente faz depois de abrir o olho é pegar o celular. Pronto, já conectou. Está todo mundo nas redes sociais e está todo mundo alimentando as plataformas, mesmo quem diz que só vê o que aparece. O que você pesquisa, o que você apaga, o que você compartilha, quanto tempo você fica em algum conteúdo, o que prende a sua atenção, o que você não gosta de ver de jeito nenhum, o que você encaminha para alguém, tudo isso conta uma história sobre você. Tudo isso deixa rastro, tudo tem valor e tudo alimenta a plataforma. Está todo mundo lá alimentando esse ecossistema o tempo todo. E aí eu te pergunto, quem é você na frente dessas telas? Eu sou Regina Volpato, produtora de conteúdo, jornalista, e por mais de 30 anos eu me comuniquei com milhões de pessoas pela tela da televisão. Desde 2025 eu continuo falando com milhões de pessoas, só que agora pela câmera do meu celular. A minha relação com a internet começou muito antes disso, começou em 2009, quando eu criei um blog. Numa época que até a palavra blog era uma coisa esquisita, a gente não sabia o que era, eu não sabia o que era uma iniciativa quase experimental. Mas eu criei um blog, muito curiosa, né? Criei um blog e ali aconteceu uma experiência muito impactante, porque eu senti que a comunicação tinha mudado. Eu me comunicava com as pessoas não mais pela tela da TV, mas pela tela do computador. E eu não fazia ideia do que eu poderia vir a fazer com a tela do meu celular. A comunicação ali não precisava mais da assessoria de imprensa da televisão, não precisava mais de outra pessoa. Eu falava por mim. Era uma comunicação mais objetiva, mais direta e muito mais rápida. De 2009 até há pouco tempo atrás, até 2024, eu fui trabalhando nessas duas frentes. O conteúdo online e o meu trabalho na televisão, enfim, fui editora, apresentadora de canal de notícias, apresentei o Tempo, programa de auditório, programa feminino, reality show, fiz tudo em paralelo com o conteúdo da rede social. Até que em 2024, um impulso mudou a minha vida. E eu me lembro exatamente do minuto que isso aconteceu. Era estreia de um programa ao vivo. Eu estava muito feliz de estar lá. O programa era uma conquista. Fazia sentido para mim, fazia sentido para as pessoas. Estava tudo perfeito. Cabelo, maquiagem, figurino, as pessoas e tal. Primeiro dia do programa ao vivo, a hora que eu dei o bom dia. Sabe aquela sensação que você tem, que o tempo dá uma paradinha, dá uma frisadinha? Eu senti que alguma coisa tinha mudado. Aquilo ali tudo não fazia mais sentido para mim. Estar ali naquele lugar, trabalhando daquele jeito, eu me reconhecia como uma profissional digna de estar ali, eu estava feliz de estar ali, o programa era uma conquista, repito, mas exercer o meu trabalho ali, daquele jeito, naquela forma, já não fazia mais sentido para mim. E esse impulso foi muito forte. Não o impulso irracional, inconsequente, mas o impulso no sentido de uma força que pede uma ação. E para dar conta desse impulso, eu precisei de algumas ferramentas. Eu precisei de
Energia, movimento, coragem e decisão. Energia para acolher esse impulso e entender que eu tinha que fazer alguma coisa. Movimento para colocar em prática, porque eu sabia que aquilo ali eu não queria mais para a minha vida. Coragem para me mostrar como eu sou e decisão para fazer tudo junto, porque eu tinha que cumprir o contrato. Eu tinha 1 ano, era a estreia do programa. Cumpri o contrato, tudo bem, deu tudo certo. Desde 2025 eu trabalho exclusivamente com redes sociais. Eu e mais 2 milhões de pessoas só no Brasil. Somos produtores de conteúdo e trabalhamos com conteúdo online. Mas aí, quando eu comecei a entender que agora eu trabalhava com conteúdo online, eu não queria ser mais uma no meio desses 2 milhões. Eu queria levar para as redes sociais o DNA que caracterizou o meu trabalho. Escuta, empatia, curiosidade, humor. Então, como levar? O meu desafio como produtora de conteúdo não era entender o algoritmo, era saber como levar tudo isso para as minhas redes sociais. E aí eu entendi que era um movimento não para fora, para dentro. E eu acho que esse é um movimento que todo mundo faz, produtores e consumidores de conteúdo. Só um parênteses, eu entendo que todo mundo é produtor de conteúdo à medida que, mesmo quem não posta nada, está encaminhando, está olhando e está alimentando a plataforma com os seus dados. Todo mundo faz isso. Mas para ficar mais didático aqui, vamos entender que produtor de conteúdo sou eu, que monetizo, que ganho dinheiro com isso, e consumidor é quem não posta nada, só fica olhando, acompanha, não monetiza. Como produtora de conteúdo, o meu desafio não era entender o algoritmo, era entender quem eu sou no meio daquela multidão, daquele conteúdo infinito, porque é um conteúdo infinito. E quem consome conteúdo também tem esse desafio, por quê? Porque quem produz conteúdo acaba construindo uma imagem de si mesma que funciona melhor online, uma imagem mais palatável para o conteúdo online. Mas quem consome também acaba moldando a sua identidade pelas redes sociais. A gente acaba medindo a nossa felicidade, as nossas conquistas, pelo que a gente vê nas telas. As viagens, os filhos, o trabalho, a casa, os presentes. A comparação é inevitável. E isso pode, sim, alterar a maneira como nos vemos e comprometer a maneira que a gente se enxerga. Estudos comprovam que o alto consumo das redes sociais traz, sim, sentimentos de menos-valia, ansiedade, depressão, angústia. E isso impacta não só o indivíduo, mas toda uma sociedade. Segundo o relatório digital 2025 do Data Reporter, são 5 bilhões de pessoas ativas nas redes sociais. Mais ou menos 60% da população mundial passa, em média, 2 horas e meia nas redes sociais. Eu acho pouco. Eu fico muito mais. Eu tenho certeza que muita gente aqui extrapola essa medida já no primeiro período do dia. Então, o desafio não é sair da internet. É como não se perder nesta versão de nós mesmas, de nós mesmos, que a internet ajuda a construir. E aí eu entendi que o mesmo impulso que me motivou lá no sofá em 2024, agora estava também me tocando, só que para dentro. Eu precisava olhar para dentro. Eu não queria compartilhar tudo. Eu não queria ser um arremedo de mim mesma. Eu não queria ser aquela pessoa que vai vivendo e postando sem sentir. Porque nas redes sociais, trabalho e vida acabam ficando a mesma coisa. Porque eu posso dizer que eu não trabalho nunca, mas eu posso dizer que eu trabalho o tempo todo. Porque na produção de conteúdo, o conteúdo nasce da vida e a vida inspira conteúdo. Então, como fazer para eu não ser refém do algoritmo? Ah, isso é trend, isso está bombando, vamos publicar. Eu não queria isso. Então, eu entendi e tomei a decisão de dar uma pausa e olhar para dentro. Não fiz isso um dia, eu faço isso todos os dias. Porque essa é a única maneira que eu encontrei de olhar para mim mesma, não ser refém do algoritmo, não me perder nas telas sociais e não ser uma personagem da minha vida. Eu não quero ser uma personagem da minha vida. Eu quero olhar para as minhas redes sociais e me reconhecer nelas.
E aí eu te pergunto, quem é você na frente das telas? Você se reconhece Você se reconhece quando a tela está apagada e quando a tela está acesa? Porque quando a tela está acesa, é muito fácil a gente se mostrar, a gente editar, a gente compartilhar, ignorando o que não está bom. Então, assim, quanto tempo a gente separa por dia para olhar por dentro? A hora que eu fiz esse movimento para mim, eu entendi que para eu estabelecer uma conversa mais honesta comigo mesma, eu tenho que usar ferramentas que não têm nada a ver com a internet. A internet, o tempo passa muito rápido. Você olha a tela do celular, quando você se deu conta, meia hora já passou. Essa conversa comigo mesma é uma conversa que não tem a ver com esse tempo da internet. É um tempo meu, é uma conversa solitária, é uma conversa íntima, muitas vezes uma conversa difícil, uma conversa que eu só posso ter quando ninguém está olhando. Diferente daquele conteúdo que eu aproveito para ver que ninguém está olhando. Eu não gosto de fofoca, mas já que ninguém está vendo, deixa eu dar uma olhada no que a Virgínia está fazendo, porque está todo mundo falando e tal. Não é esse movimento, é um movimento seu consigo mesmo, um movimento silencioso, um movimento longe das telas. E é um desafio e uma atividade para todos nós. Porque entre a exposição e o silêncio, existe um território que ninguém pode ocupar por mim, ninguém pode ocupar por você. É o território do encontro consigo mesma, do encontro consigo mesmo. Entre a exposição e o silêncio, existe um lugar onde a vida acontece. É o lugar onde o impulso encontra coragem para a gente ser quem a gente é e trilhar os caminhos que a gente sempre desejou, para ter a vida que a gente sempre quis, mesmo sem ter certeza se essa vida é possível. Já me encaminhando para o final, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Como jornalista, eu aprendi que uma boa pergunta pode mudar uma vida. Não pelas respostas, mas porque a pergunta instiga a procurar essas respostas. E aí eu fico me perguntando e jogo essa pergunta para vocês. Entre a exposição e o silêncio, quanto tempo você está dedicando a sua vida a olhar para você mesmo? E os impulsos que estão movendo a sua vida estão te levando para mais perto ou para mais longe de quem você realmente é? Muito obrigada.